Olha, e para falar sobre as indicações do filme O Agente Secreto, eu converso agora com Cíntia Gomes Calhado, professora do curso de Cinema e Audiovisual da ISPM, a quem eu agradeço pela disponibilidade de falar com a gente aqui do SBT News. Muito boa noite, professora. Uma boa noite, obrigada pela presença, pela oportunidade de estar aqui falando sobre essas 4 indicações históricas do cinema brasileiro. E vou quebrar o protocolo aqui, professora, que orgulho para a gente, hein? Aqui no Brasil, não é? A gente teve o Agente Secreto, né? E me relembra o nome do outro agora que eu esqueci, Gui. Ainda estou aqui. 2 filmes na academia, isso é muito bom, é bom demais, porque deixa aquele estudante de cinema muito mais empolgado, toda a área, toda a equipe empolgada. E quem gosta de cinema no Brasil pensa, nossa, eu vou ter que ir para um outro país para começar a estudar, para começar a mergulhar mesmo no assunto. O Brasil está tendo uma visibilidade muito maior agora, né, professora? Sim, a gente está numa safra excelente, A gente tem filmes que, inclusive, mostram diferentes Brasis, Então, a gente tem, por exemplo, Humanas, que fala sobre a Ilha do Marajó. A gente teve também premiado O Último Azul, que fala sobre a região amazônica. Então, a gente tem também uma diversidade de visões sobre o Brasil, para além dos filmes que a gente já está acostumado no eixo Rio-São Paulo. Então, eu acho que esse é um ganho também do Agente Secreto. A academia também mudou um pouco o olhar para filmes estrangeiros, né? Porque no passado, filmes que contavam histórias regionais, né, de uma realidade, de um país, parece que era deixado de lado pela academia. A academia agora abriu um pouco o horizonte para identificar que, olha, há relíquia, há material muito rico em outros países, contando a história que a gente não conhece, mas para eles é de muita relevância. Sim, a gente vê nos últimos anos um esforço de internacionalização da academia, até porque a gente precisa compreender que é uma marca e eles precisam continuar relevantes. Então, para isso, eles têm atraído membros da América Latina, mais membros, para diversificar o corpo de votantes, que é majoritariamente norte-americano. Eu me lembro, professora, do filme, eu acho que o nome Olga, lá atrás, né? Que foi campeão. Eu lembro que muita gente foi assistir no cinema ao filme e mesmo assim a academia não deu importância, não pegou para poder analisar, não foi nem indicado ao cinema na época, a academia. A gente também vale a pena comentar sobre a distribuição internacional do cinema brasileiro, Então, a gente tem nos últimos anos um esforço maior, um investimento maior na distribuição internacional desses filmes. Isso faz com que eles sejam vistos em festivais e depois ganhem prêmios, E vão tendo uma visibilidade maior no mercado europeu, no mercado norte-americano. Então, isso também é algo, um ganho, Também numa recorrência, do cinema brasileiro. Agora, professora, o que a senhora destaca no Agente Secreto, que chamou a atenção? Eu gosto muito desse filme, eu gosto muito da obra do Kleber Mendonça Filho, Já acompanho desde dos curtas-metragens, ele foi crítico de cinema, então ele tem uma trajetória muito admirável, no cinema brasileiro. E o que me chama a atenção do Agente Secreto é a narrativa, que tem várias lacunas. Então, você está acompanhando ali o personagem do Wagner Moura numa história que você demora a entender qual é a natureza dela. E aí, quando você descobre, não vou dar spoiler aqui, quero que todos assistam, Mas quando você descobre, você fala, nossa, mas ele é só um professor universitário. Então, você começa a perceber camadas de autoritarismo do Brasil e que estão presentes até hoje, porque o filme atualiza também, essa reflexão para os dias atuais. É algo que eu destaco do filme, há vários pontos, né? Mas um ponto que me chamou muita atenção é que o Wagner Moura, assim como outros atores, né, atrizes, algumas não, porque são de lá, de Pernambuco, eles aprenderam a falar o sotaque de Pernambuco, né, o sotaque da região. Isso é evidente para uma análise por parte da academia, do Oscar. Para uma pessoa identificar isso, que a gente aqui no Brasil, a gente vê o esforço do ator para conseguir aprender ali a forma de falar uma palavra diferente como a gente fala. Eu sou de lá, então, de Pernambuco. Então, uma pessoa
que não entende do português não vai perceber essa riqueza e esse cuidado por parte dos atores e também por parte da direção do filme, né? Por isso que eu destaco aqui que a academia passou a olhar de uma forma diferenciada os filmes estrangeiros. Sim, eu acho que a gente tem, por exemplo, né, nessa categoria de melhor direção de elenco, a gente tem um olhar para o corpo de atores que foram selecionados para que esse filme existisse. E se a gente for reparar, são atores, assim, escolhidos a dedo, né? Então eles têm, por exemplo, sem ganhando grandes spoilers aqui, mas tem um ator que é o Matador, vou colocar dessa forma, que ele é assim, de uma força absurda, né? A fisionomia dele, o tipo dele. Então a gente tem uma pluralidade muito grande também de tipos e que estão perfeitamente ali escalados. A integração entre eles também. Sem falar também da Tânia Maria, que é um grande destaque, né? Aquela senhora que organiza aquele prédio dos refugiados, né, políticos, que rouba a cena e ela traz um tom cômico, um tom mais leve para um filme que é um thriller político, né, que tem uma camada bastante difícil ali. Um outro ponto, os atores são excelentes, né? Nós temos aqui no Brasil muitos atores e atrizes excelentes e que conseguem, na atuação, professora, passar para quem assiste ao filme toda uma emoção, toda uma agonia, todo um sentimento que eles incorporam naquele momento da gravação do filme, mesmo havendo até a repetição da gravação, que muitas vezes acontece isso, né? Em gravação de filme ou de novela. E eu destaco até o filme Ainda Estou Aqui, a Fernanda Torres. Naquela cena, quando ela sai, quando os homens chegam para tirar o marido dela dentro de casa, ela fica angustiada, ou até na prisão, ela consegue passar para quem está assistindo toda a emoção que ela está vivendo naquele momento. A angústia, o medo, o desespero, isso com o olhar, né? A gente, muito obrigado, a minha equipe é excelente aqui, viu? No SBT News já conseguiu recuperar a imagem do filme. Ainda Estou Aqui. Quem, perdão? Stanley, é o nome do DTV, é isso? Ah, tá. Eu estou conversando com a minha equipe aqui. Peço desculpas, professor. É o Renan e o Stanley que jogaram essas imagens. Olha, a cena dela, da Fernanda Torres, depois dessa cena aí, que a gente já percebe a preocupação de mãe, né? Nesse momento, do marido saindo de casa. A outra cena, quando ela vai para a prisão e ela fica angustiada ao ouvir falas de pessoas de uma outra sala, ela consegue passar para quem está assistindo todo aquele sentimento que ela incorporou naquele momento, né? E o cuidado dela naquela época e não tentar passar para os filhos o que estava acontecendo. O medo de transmitir o que estava acontecendo, que é muito comum quando a gente lê livros falando da ditadura, né? Nessa hora aí, o pistão do carro, ela aumenta o som do carro para poder evitar que as filhas percebam alguma coisa ou então escute alguma informação, né? Então, esse trabalho do ator, da atriz, isso é lógico, é evidente, que passa para quem está avaliando o filme, né? É aquela sensação que eu acho que para mim é muito mais valiosa. Essa cena da Fernanda Montenegro, no final, mesmo ela em silêncio, ela diz tudo. Que toda aquela trajetória ali dela, incorporando, né, a atriz, resultou naquilo. Ou seja, abalou. Ela tentou proteger a família e que no final ela está ali, abalada, parada, sem falar com ninguém. Tudo isso é um ponto muito relevante, porque o ator leva para o filme um sentimento que nem todo mundo consegue incorporar, né, professora? Sem dúvida, os atores eles são a porta de entrada para a gente entrar no universo dos filmes, né? Para a gente conseguir se conectar emocionalmente com aquela história. Então, a gente está falando, né, de grandes atores, mas a gente está falando também do trabalho de outros técnicos, que às vezes não fica tão claro para o público em geral, né? Então, a gente tem a seleção desses atores, a gente tem a preparação deles, a gente tem ensaios, então a direção de atores, né? Então, cineastas, né? Walter Salles ou Kleber Mendonça Filho, que a gente está falando agora sobre Agente Secreto, também tem um papel fundamental de ajustar esse tom e fazer, né, auxiliar o ator no trabalho dele para que ele consiga chegar naquele ponto da emoção que se conecta, então, com o espectador e faz com que a gente consiga se emocionar com essas histórias e se conectar com os universos apresentados.
Professora, eu gostaria que a senhora comentasse também sobre o Adolfo Valoso, também, que foi indicado como melhor fotografia, né? Mais um brasileiro. É um trabalho lindíssimo, né? Um filme da Netflix que tem tido repercussão, que foi indicado também a melhor filme. Então a gente vai ficar torcendo para o Agente Secreto, mas também para um técnico brasileiro da maior qualidade trabalhando no Sonhos de Trem, que é um filme muito sensível, né? Um filme muito delicado, lindíssimo, que eu super recomendo. Isso dá um orgulho danado para a gente, né? Professora, qual o palpite da senhora, hein? Nas indicações. Olha, ainda é cedo dizer, mas a gente. Porque a campanha é longa e Aham. coisas podem acontecer, né? Se a gente for lembrar do ano passado, Ainda Estou Aqui não era o favorito, mas aí durante a campanha, o filme Emília Pérez acabou tendo várias confusões em sua campanha, coisas inclusive bastante complicadas, e a gente ganhou ali o favoritismo e emplacamos. Então, importante dizer para quem está assistindo que a campanha ela faz com que esse primeiro momento possa mudar, né? A gente tem um páreo duro que é o filme Valor Sentimental na categoria de melhor filme internacional. A gente tem mais chances, na minha opinião, a ganhar melhor filme internacional se a gente conseguir bater o favorito, que é o Valor Sentimental, que está com 9 indicações, enquanto a gente está com 4. Então, dessa forma, a gente entende que ele é o favorito. Mas é algo a observar. Já o Wagner Moura, ele está disputando com, assim, atores da melhor qualidade. Inclusive Leonardo DiCaprio, que já ganhou um Oscar. Mas, nesse caso, a disputa ali é entre, a meu ver, né, o Wagner Moura e o Timothée Chalamet, que é o favorito. Então, desbancar o Timothée vai ser difícil. Aí a gente tem melhor filme, que uma batalha após a outra é o franco favorito, então muito provavelmente ele vai ganhar. E em direção de elenco, eu de fato acredito que a gente tem chance. Então eu diria que se eu pudesse apostar nesse momento, eu apostaria em melhor filme internacional. Melhor filme internacional, é bacana. Eu gostaria que ganhasse todas, né, as indicações. Vamos torcer para isso acontecer. Vamos torcer. Né? Professora, muito obrigado, viu, querida, pela participação aqui no SBT News. Uma boa noite, vamos torcer até lá. A gente conversa daqui até lá ainda, a gente marca para poder fazer outros comentários, mas desde já, muito obrigado pela presença. Uma boa noite, até a próxima. Eu que agradeço, boa noite. Boa noite.